Boa noite a todos. Verificando a lista de presença, havendo quórum regimental e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 21ª sessão ordinária do primeiro período. Um 2025. Súmula: construção de lombada. A vereadora que o presidente subscreve solicita que, depois de ouvido o plenário, seja encaminhado expediente ao prefeito municipal, dando ciência desta indicação, conforme segue. Indica o Executivo Municipal que, por meio do setor competente, verifica a viabilidade e, consequentemente, a construção de lombada próxima à residência do senhor Sebastião Cordeiro de Lima, na estrada Raul Boava, na comunidade da Lagoa, que indica a vereadora Sandra de Fátima Andrade. Indicação número 162, 2025. Súmula: Sala de Atendimento Saltinho. Os vereadores que o presidente subscreve solicitam que, depois de ouvido o plenário, seja encaminhado expediente ao prefeito municipal, dando ciência desta indicação, conforme segue. Indica o Executivo Municipal que verifique junto ao setor competente da possibilidade de realizar manutenção no antigo prédio utilizado como sala de atendimento de saúde no Saltinho, para torná-la capela mortuária para usar na comunidade local, que indica o vereador Juliano dos Santos. São essas indicações, senhor presidente. Determino o encaminhamento ao Executivo Municipal para as devidas providências. Requerimentos. Solicito a leitura dos requerimentos para a deliberação do plenário. A Câmara Municipal de Tijucas do Sul, por meio das proposições dos vereadores que abaixo subscrevem, após deliberação pelo plenário, requerem: requerimento número 103, 2025, súmula: ligação de ponto de luz. Em referência aos relatos recebidos em plenário na data do dia 20 de fevereiro de 2025, durante a 5ª sessão ordinária da Câmara Municipal, referente à suposta fraude na instalação de pontos de luz de forma clandestina e possíveis falsificações de assinatura, e considerando o requerimento formalmente apresentado pelo Jornal Informativo Popular de Tijucas do Sul e região, bem como em atenção-resposta da Prefeitura por meio do ofício número 420/2024, memorando 211/2024, requeremos as seguintes informações. Item 1. Foi instaurado algum procedimento investigativo interno, como sindicância ou processo administrativo para apuração dos fatos ocorridos? Se sim, qual o número do processo, a data de instauração e o status atual da investigação? Caso exista, solicitamos envio da cópia. Item 2. Quais providências foram tomadas pela Prefeitura Municipal em relação às alegações de fraude na instalação de pontos de luz? E quais órgãos municipais ou entidades externas foram acionadas para conduzir a apuração dos fatos? 3. A administração municipal realizou ou solicitou alguma auditoria, vistoria técnica ou inspeção sobre as obras de iluminação pública mencionadas na denúncia? Existem relatórios técnicos ou administrativos que detalhem as irregularidades encontradas? Caso tenham sido constatados, caso exista, solicitamos o envio da cópia. Item 4. Em relação à possível falsificação de assinatura, quais medidas administrativas e legais foram adotadas para apuração e veracidade das alegações? Houve identificação de quem? Se é servidor público, agente público ou empresa. Segundo alegações, falsificou a assinatura? Caso exista, solicitamos o envio da cópia. Item 5. Existe algum relatório, parecer, laudo ou documento oficial produzido pela Prefeitura Municipal ou órgão vinculado que possa esclarecer os fatos denunciados
e as providências tomadas? Caso exista, solicitamos o envio de cópia. Justificativa. Durante a última sessão ordinária, o senhor Marcelo Cavalli apresentou requerimento questionando sobre as investigações relacionadas aos fatos de supostas falsificações de documentos para ligação de ponto de luz. Desta forma, para trazer esclarecimentos, requeremos que as informações sejam minuciosamente detalhadas para trazer transparência sobre as apurações dos fatos elencados. Quem requer? Vereador Juliano dos Santos, vereadora Adilson Luiz de Oliveira, vereadora Sandra de Fátima Andrade, vereador Pedro Luiz da Rocha, vereador Sidney José de Lima, vereador Jussiel Bueno e vereador Gelson Adriano Klakoski. Requerimento número 104, 2025. Súmula: despesas pagas com fonte livre. Com o objetivo de acompanhar a execução orçamentária e financeira do município e subsidiar os trabalhos legislativos, especialmente a discussão e elaboração de pareceres sobre as leis orçamentárias que serão apresentadas no segundo semestre do corrente ano, vimos, por meio deste, requerer as seguintes informações detalhadas sobre os pagamentos realizados pela Prefeitura Municipal. Item 1. Discriminação dos pagamentos. Solicitamos a listagem de todos os pagamentos realizados nos anos de 2024 e 2025 até a data do requerimento. Item 2. Período e detalhamento. As informações deverão ser apresentadas mês a mês, com o máximo de detalhamento possível para cada transação: data, valor, credor, descrição do serviço ou produto. Item 3. Separação por secretaria. É indispensável que os dados sejam separados obrigatoriamente por cada secretaria municipal. Item 4. Exclusividade de fonte livre. As informações solicitadas devem se referir somente aos pagamentos efetuados com recursos provenientes da fonte livre. Item 5. Saldo, valor total arrecadado, valor total gasto da fonte livre em 2024 e 2025. Justificativa. As informações solicitadas são fundamentais para que esta Casa Legislativa e seus membros possam exercer plenamente o controle social e fiscalizar a aplicação dos recursos públicos. Adicionalmente, a análise desses dados auxiliará sobremaneira na discussão e elaboração dos pareceres técnicos embasados das leis orçamentárias, Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, que serão apresentadas no segundo semestre, garantindo maior transparência e eficiência na gestão dos recursos municipais. Quem requer: vereador Juliano dos Santos, vereadora Adilson Luiz de Oliveira, vereadora Sandra de Fátima Andrade, vereador Pedro Luiz da Rocha, vereador Sidney José de Lima, vereador Jussiel Bueno e vereador Gelson Adriano Klakoski. Requerimento número 106, 2025. Súmula: adicionais na folha de pagamento. Em prosseguimento aos trabalhos de fiscalização e transparência da gestão pública e visando a compreensão aprofundada da estrutura de custos com o pessoal do município, por meio deste requeremos as seguintes informações detalhadas, obrigatoriamente separadas por secretaria municipal. Tópico 1. Total de pagamentos adicionais, janeiro a maio de 2025. Para cada secretaria municipal, solicitamos o total pago, mês a mês, janeiro a maio de 2025, para os seguintes itens: horas extras. Valor total pago em horas extras, discriminando por mês. Observação específica para os motoristas. Dentro do valor de total de horas extras, solicitamos que seja separado e identificado o montante referente ao adicional fixo de hora extra, concedido aos motoristas, conforme previsto na Lei Municipal 456/2014, distinguindo-o das horas extras de fato realizadas e pagas. Gratificações. Valor total pago em todas as modalidades de gratificações discriminadas por mês. Diárias. Valor total pago em diárias, discriminando por mês. Ajuda de custo. Valor total pago em ajuda de custo, discriminando por mês e cargos que receberam. Tópico 2. Listagem de servidores com carga suplementar, janeiro a maio de 2025. Para cada secretaria municipal, solicitamos a listagem de todos os servidores que possuíram carga suplementar superior às horas de concurso em cada mês, janeiro a maio de 2025, com as seguintes informações para cada servidor: nome completo do servidor,
cargo efetivo ou função, horas de concurso, cargo horário original, total de horas suplementares cumpridas no respectivo mês, valor pago do salário normal referente à carga horária de concurso no mês, valor pago especificamente ao excedente pelas cargas suplementares no mês. Exceção: as informações sobre carga suplementar, dobra de padrão para professores não precisam ser incluídas nessa listagem, devido às particularidades de sua jornada de trabalho. Tópico 3. Listagem de servidores com redução de carga horária. Por fim, para cada secretaria municipal, solicitamos a listagem de todos os servidores que reduziram a jornada de trabalho, especificando nome completo do servidor, cargo efetivo ou função, horas de concurso, carga horária original, carga horária atual. Justificativa. As informações detalhadas solicitadas são cruciais para a análise da gestão de pessoal, otimização de recursos e compreensão da real estrutura de custos da folha de pagamento municipal. A discriminação por secretaria, mês a mês, permitirá um acompanhamento preciso das despesas adicionais e da utilização da carga suplementar, sendo indispensável para as próximas etapas de planejamento e fiscalização orçamentária do município. Quem requer: vereador Juliano dos Santos, vereadora Dilson Luiz Oliveira, vereadora Sandra de Fátima Andrade, vereador Pedro Luiz da Rocha, vereador Sidney José de Lima, vereador Jussiel Bueno e vereador Gelson Adriano Klakoski. Requerimento número 107, 2025. Súmula: solicitação de informações sobre a instalação de portão de acesso em imóvel utilizado para pouso de helicópteros. Excelentíssimo senhor prefeito, requer informações quanto ao interesse da Prefeitura Municipal em viabilizar junto ao proprietário do imóvel utilizado como ponto de pouso de helicópteros para transporte de pacientes em situação de urgência e emergência a instalação de um portão de acesso pela Rua dos Fundos, Rua Presidente Médici, considerando que tal medida facilitaria o deslocamento dos pacientes até o hospital, contribuiria para reduzir riscos de acidentes e garantir maior segurança aos pedestres e transeuntes que circulam pela Rua 15 de Novembro. Observação: importante esclarecer se a Prefeitura pode e tem interesse em custear as despesas com a instalação do portão, ou se seriam somente de responsabilidade do proprietário do imóvel, levando em consideração que o imóvel é utilizado há anos pelo Poder Público Municipal. Ressalta-se que a resposta encaminhada ao requerimento número 89/2025 não abordou tais aspectos, o que motiva a renovação do presente requerimento. Justificativa. Justifica-se o presente requerimento diante da importância de se assegurar a eficiência e a segurança no atendimento pré-hospitalar, bem como preservar a integridade física dos cidadãos que transitam nas imediações. Quem requer: vereador Sidney José de Lima. Requerimento número 108, 2025. Súmula: parecer do setor de engenharia. Requer parecer do setor de engenharia quanto à possibilidade de extensão de nomeação de rua Antônio Alves de Paula, no Xaxim, tendo como a seguinte coordenada como ponto final. Justificativa. O parecer técnico da engenharia se faz necessário para instruir o futuro processo legislativo de nomeação de rua, garantindo que tais vias atendam ao parâmetro mínimo exigido pela lei. Aguardamos o envio da resposta dentro do prazo estabelecido. Quem requer: vereador Sidney José de Lima. São esses os requerimentos, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Coloco em votação os referidos requerimentos. Aprovados. 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 Aprovado. Aprovados. Aprovados. Determina o encaminhamento ao Executivo Municipal para as devidas providências. Ordem do dia: apresentação do projeto de lei número 25 de 2025 do Poder Legislativo e de autoria do vereador Gelson Adriano Klakoski, conhecido como Cigano, que denomina a Estrada Célia Aparecida da Silva, na localidade do Pinhal dos Borges. Solicito a leitura da mensagem. Projeto de lei de número 25, de 12 de junho de 2025. O presente projeto de lei tem como objetivo oficializar a denominação de uma via pública na localidade de Pinhal dos Borges, prestando uma justa homenagem à moradora Célia Aparecida da Silva. Nascida em 26 de setembro de 1970, filho de Atílio da Silva e Rosa Cardoso da Silva, Célia viveu sua infância na comunidade do Pinhal dos Borges e, na adolescência, mudou-se para São José dos Pinhais. Profissionalmente, atuou como vendedora de materiais de construção, sendo mãe dedicada de Felipe Rafael da Silva e Fernanda da Silva Correia.
além de esposa de José Arilson Lemes Correia. Por questões de saúde, precisou interromper sua atividade profissional e retornou a Tijucas do Sul em 2006. Sua volta à comunidade foi marcada por contribuições valiosas, especialmente no esforço incansável para a construção da Capela São Miguel Arcanjo, na comunidade do Pinhal dos Borges. Mesmo enfrentando desafios pessoais, Célia sempre esteve disposta a ajudar quem precisasse sem medir esforços. Infelizmente, durante a pandemia de 2021, veio a falecer devido a complicações de Covid-19, deixando uma profunda saudade em sua família e amigos. Foi reconhecida por sua personalidade serena, amorosa e generosa, sendo uma presença marcante como irmã, mãe, tia, madrinha, vizinha e avó. Seu legado de solidariedade e dedicação será eternamente lembrado. Por essas e tantas outras razões, prestamos essa merecida homenagem, eternizando seu nome em nossa comunidade, como símbolo de amor ao próximo e serviço ao bem comum. Projeto de lei do vereador Gelson Adriano Klakoski. Que termina o encaminhamento à Comissão de Constituição e Justiça. Ainda na ordem do dia, a apresentação do projeto de lei número 26/2025 do Poder Legislativo e de autoria do vereador Juliano dos Santos e do vereador Gelson Adriano Klakoski, que dispõe sobre a apreensão, registro e guarda de animais de produção soltos em vias públicas e mantidos em logradouros públicos e particulares no município de Tijucas do Sul e da outras providências. Solicito a leitura da mensagem. Projeto de lei de número 26, de 12 de junho de 2025. Encaminhamos para apreciação desta egrécia Câmara Municipal o projeto de lei de número 26, de 12 de junho de 2025, que dispõe sobre a apreensão, registro e guarda de animais de produção soltos nas vias públicas e mantidos em logradouros públicos e particulares no município de Tijucas do Sul e da outras providências. A presente proposta legislativa tem por objetivo disciplinar a circulação, criação e permanência de animais de produção em áreas urbanas e públicas no município de Tijucas do Sul, visando garantir a segurança da população, a saúde pública, o bem-estar animal e a organização do espaço urbano. É crescente a ocorrência de animais de médio e grande porte soltos em vias públicas, o que representa riscos significativos à segurança viária, a integridade física de pedestres e motoristas, além de gerar transtornos relacionados à saúde e à higiene urbana. A ausência de normas claras para a apreensão e destinação desses animais acarreta insegurança jurídica e limita a atuação efetiva dos órgãos municipais. A proposta contempla ainda a criação de documentos para o relatório de saúde animal e auto de apreensão sanitário, visando assegurar transparência e controle em todas as etapas do processo. O projeto também prevê o direcionamento das receitas oriundas das apreensões ao Fundo Municipal de Saúde, fortalecendo as ações de vigilância e atendimento. Por tudo exposto, solicitamos o apoio dos nobres vereadores para a aprovação desta medida, que contribuirá de maneira significativa para o ordenamento urbano, proteção da saúde coletiva e responsabilidade da guarda de animais de produção. Projeto de lei dos vereadores Juliano dos Santos e o vereador Gelson Adriano Klakoski. Determina o encaminhamento às comissões de Constituição e Justiça e Administração e Serviços Públicos. Ainda na ordem do dia, a apresentação do projeto de lei número 20/2025 do Poder Executivo, que altera a lei número 1008, de 12 de maio de 2025, que obriga o município de Tijucas do Sul a fornecer medicamentos na rede pública municipal de saúde, o SUS, aos usuários que apresentem receita prescrita por médicos de clínicas particulares, conveniadas ou cooperadas a planos de saúde, mesmo que não atendida pelo SUS e da outras providências. Solicito a leitura da mensagem. Projeto de lei número 20/2025. Mensagem. Encaminha a Vossa Excelência para a apreciação dessa Câmara de Vereadores projeto de lei que tem por objetivo promover a alteração da redação do artigo 3º e seu parágrafo único da Lei de número 1008/2025, que obriga o município de Tijucas do Sul a fornecer medicamentos na rede pública municipal de saúde aos usuários que apresentem receitas prescritas por médicos de clínicas particulares, conveniados ou cooperados a planos de saúde, mesmo que não atendidos pelo SUS e da outras providências. A alteração se faz necessária devido à maior adequação e ao aprimoramento da legislação municipal. Certo de contar com o apoio dos nobres integrantes desta Casa de Leis,
Na aprovação da proposta, renovo meus protestos de elevada estima e consideração. Cordialmente, Prefeito José Altair Moreira. Determina o encaminhamento à Comissão de Constituição e Justiça e Administração e Serviços Públicos. Ainda na ordem do dia, a apresentação do projeto de lei número 21 de 2025 do Poder Executivo, que altera a lei número 955 de 22 de abril de 2024, que institui o Mercado Público Municipal de Orgânicos de Tijucas do Sul. Denomina Mercado Público Municipal da Capital do Orgânico e da outras providências. Solicito a leitura da mensagem. Projeto de lei de número 21 de 2025. Encaminha a Vossa Excelência para apreciação dessa Câmara de Vereadores projeto de lei que tem por objetivo promover a alteração da redação de alguns artigos da Lei de número 955/2024, que institui o Mercado Público Municipal de Orgânicos de Tijucas do Sul, denominado Mercado Público Municipal da Capital de Orgânicos, e da outras providências. A alteração se faz necessária devido à maior adequação e aprimoramento da legislação municipal, certo de contar com o apoio dos nobres integrantes dessa Casa de Leis. Na aprovação da proposta, renovo meus protestos de elevada estima e consideração. Cordialmente, Prefeito José Altair Moreira. Determino o encaminhamento às comissões de Constituição e Justiça, Administração e Serviços Públicos. Ainda na ordem do dia, a apresentação do projeto de lei número 22/2025 do Poder Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Tijucas do Sul, para o exercício 2025, no valor de R$50 mil. Solicito a leitura da mensagem. Projeto de lei número 22/2025. Encaminha a Vossa Excelência para apreciação desta Câmara de Vereadores projeto de lei que visa ratificar o contrato de rateio de número 88/2025, celebrado entre o município de Tijucas do Sul e o Consórcio Intermunicipal de Educação e Ensino do Paraná, CIEDEPAR. Este contrato, firmado em 22 de maio de 2025 na cidade de Curitiba, tem como objetivo estabelecer o rateio dos recursos financeiros necessários ao funcionamento às atividades do CIEDEPAR, entidade de direito público que atua na área de educação e ensino, contribuindo para a melhoria da qualidade dos serviços educacionais oferecidos aos nossos munícipes. A celebração deste contrato é fundamental para garantir a continuidade das ações do CIEDEPAR, que incluem custos de instalação, aquisição de equipamentos, manutenção, remuneração de pessoal, serviços de terceiros, modernização tecnológica, capacitações e participação em eventos de aprimoramento técnico. Justificamos que a solicitação de um valor superior ao contrato de R$ 29.852,52 para R$50 mil, além do previsto inicialmente ao contrato de rateio, tem por objetivo contribuir uma reserva financeira que possa ser utilizada em eventuais necessidades que possam surgir ao longo do exercício de 2025. Essa reserva é uma prática recomendada para garantir a flexibilidade na gestão de recursos públicos, permitindo que o município possa atender a imprevistos, demandas emergenciais ou ajustes necessários na execução de projetos e atividades do CIEDEPAR, sem comprometer a continuidade e a qualidade dos serviços prestados. A previsão de uma sobra financeira é uma medida de responsabilidade fiscal e de planejamento, assegurando que o município esteja preparado para eventuais situações imprevistas, promovendo maior segurança na administração dos recursos públicos e na consecução dos objetivos do consórcio. A formalização do projeto de lei é imprescindível para dar respaldo legal à participação do município neste convênio, conforme previsto na Lei de número 11.107/2005, e para garantir transparência, legalidade e responsabilidade na gestão dos recursos públicos envolvidos. Além disso, a ratificação reforça o compromisso do município com a educação de qualidade e com a cooperação intermunicipal, promovendo ações conjuntas que beneficiam toda a comunidade. Anexo 1, Lei de número 982, de 10 de dezembro de 2024, e Anexo 2, Contrato de Rateio 88/2025. A alteração se faz necessária devido à maior adequação ao aprimoramento da legislação municipal, certo de contar com o apoio dos nobres integrantes dessa Casa de Lei. Na aprovação da proposta, renovo meus protestos de elevada estima e consideração. Cordialmente, Prefeito José Altair Moreira. Determino o encaminhamento à Comissão de Constituição e Justiça e Finanças e Orçamentos.
Ainda na ordem do dia, segunda discussão, apresentação dos pareceres das comissões e votação dos seguintes projetos de lei. Projeto de Lei número 9, de 2025, do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação do Cadastro Municipal de Protetores e Cuidadores de Animais no município de Tijucas do Sul e da outras providências. E o projeto número 11, de 2025, do Poder Executivo, que regulamenta o credenciamento de protetores independentes, associações, empresas, fundações, organizações não governamentais voltadas ao bem-estar animal, posse responsável, dentre outros assuntos voltada à política do bem-estar animal. Solicito a leitura dos pareceres. Parecer de número 61, 2025, referente ao projeto de lei municipal de número 9, de 12 de março de 2025, da Comissão de Constituição e Justiça. Fundamentação. A matéria trata de interesse local relacionado à proteção e bem-estar animal, o que se insere no âmbito da competência legislativa dos municípios, conforme dispõe o artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, artigo 17 da Constituição Estadual e artigo 8º da Lei Orgânica Municipal. Além disso, a proposta se alinha aos princípios do artigo 225 da Constituição, que impõe ao poder público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente, incluindo a fauna, sendo vedadas práticas que submetam os animais à crueldade. Não há, portanto, vício de iniciativa, pois se trata de norma de caráter administrativo e organizacional, cuja iniciativa legislativa pode ser legitimamente atribuída ao chefe do Poder Executivo, conforme destacado na própria mensagem anexa ao projeto. O projeto respeita os princípios gerais do direito, não contrariando normas constitucionais, legais ou infraconstitucionais. Os dispositivos são coerentes com o ordenamento jurídico vigente e compatíveis com a legislação federal e estadual relacionada à proteção animal. Por fim, o projeto foi elaborado em conformidade com a Lei Complementar de número 95, de 26 de fevereiro de 1998, que regula a elaboração, redação, alteração e consideração das leis. Conclusão. Considerando os fundamentos ora expostos, essa comissão, por unanimidade de seus membros, opina pela constitucionalidade e legalidade do referido projeto de lei de número 9, de autoria do Poder Executivo. É o parecer. Presidente Sidney José de Lima, secretário Gelson Adriano Klakoski e relator Adilson Luiz Oliveira. Parecer número 62, 2025, da Comissão de Administração e Serviços Públicos. Fundamentação. A criação do Cadastro Municipal de Protetores e Cuidadores de Animais é uma medida estratégica para organizar e aprimorar a distribuição de serviços como castração, vacinação e atendimento veterinário. O projeto busca apoiar pessoas e entidades dedicadas à proteção animal, promovendo maior eficiência e transparência na gestão dos recursos públicos destinados a essa área. Além de facilitar o controle e o acompanhamento das ações, o cadastro estabelece critérios claros de atuação, reforçando a fiscalização e possibilitando parcerias com organizações especializadas. Também contribui para a formulação de políticas públicas mais eficazes, baseadas em dados concretos sobre a atuação dos cuidadores no município. Conclusão. Em função da relevância do tema e das ações propostas, os membros da presente comissão exaram parecer favorável à aprovação do projeto de lei de número 9, 2025, de autoria do Poder Executivo. É o parecer. Presidente João Guilherme Camargo, relator Pedro Luiz da Rocha e secretária Sandra de Fátima Andrade. Parecer número 63, 2025, da Comissão de Constituição e Justiça. Do projeto de lei número 11. Fundamentação. O projeto de lei está em conformidade com a Constituição Federal, em especial com o princípio da proteção ao bem-estar animal, que vem sendo gradualmente incorporado no ordenamento jurídico brasileiro. A proposta também respeita as diretrizes estabelecidas pela legislação vigente, como a Lei de número 14.133/2021, que trata das normas de licitação e contratos administrativos, garantindo que as doações e a aplicação de recursos públicos sigam regras claras e transparentes. O município tem competência para legislar sobre questões de bem-estar animal, conforme disposto no artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal, artigo 17 da Constituição Federal e artigo 8º da Lei Orgânica Municipal, que confere aos municípios a competência para legislar sobre assuntos de interesse local.
Por fim, o projeto prevê a implementação de critérios claros e transparentes para o cadastramento e distribuição das doações, evitando favorecimento ou distorções, o que é altamente positivo para a manutenção da legalidade e da moralidade administrativa. Conclusão. Considerando os fundamentos ora expostos, essa comissão, por unanimidade de seus membros, opina pela constitucionalidade e legalidade do referido projeto de lei de número 11, de autoria do Poder Executivo. Presidente Sidney José de Lima, secretário Gelson Adriano Plakoski e relator Adilson Luiz Oliveira. Parecer de número 64, 2025, projeto de lei de número 11, da Comissão de Administração e Serviços Públicos. Fundamentação. A. Capacidade administrativa e operacional. O projeto está estruturado de forma a estabelecer responsabilidades claras entre as partes envolvidas, desde a captação até a distribuição das doações. B. Viabilidade financeira e orçamentária. O projeto de lei especifica que as despesas serão custeadas dentro das dotações orçamentárias, o que garante que não haverá ônus para a municipalidade, além dos custos administrativos e operacionais necessários à execução do programa. A proposta prevê também a proibição de comercialização dos produtos recebidos, o que é um ponto positivo para evitar distorções. C. Fomenta a participação social e transparência. A iniciativa fortalece a participação de ONGs, protetores independentes e a sociedade em geral na promoção do bem-estar animal. Além disso, o projeto promove a transparência na arrecadação e distribuição das doações, com acompanhamento e fiscalização para a aplicação dos recursos e doações. Conclusão. A Comissão de Administração e Serviços Públicos, considerando os aspectos técnicos e o interesse público envolvido na alteração proposta, opina pela aprovação do projeto de lei de número 11/2025 do Poder Executivo. Presidente João Guilherme Camargo, relator Pedro Luiz da Rocha e secretária Sandra de Fátima Andrade. São esses os pareceres, senhor presidente. Os projetos estão em discussão. Bom, esses dois projetos, qual foi criado aí, a gente viu a real necessidade da gente tá solucionando um problema de saúde pública, que é a questão dos animais de rua, para que a gente possa estar fazendo aí o cadastro dos tutores, tanto pessoas cíveis e também a questão das ONGs, porque a prefeitura possa, aí através do banco de rações, né, no caso, os dois projetos, um complementa o outro, mas que possa estar aí até a questão da castração, a questão dos medicamentos, e conforme a gente solicitou em audiência pública, para que não seja apenas somente 7 dias. Até o vereador Luiz Rocha comentou que a gente possa dar aí esse subsídio aos tutores dos animais aí, que possam aí ficar pelo menos uns 30 dias, para que a gente possa estar fazendo uma campanha de doações, tanto aí que nem foi feito agora há poucos dias na praça, mas também que a gente faça virtualmente, para que a gente possa também, quem sabe, poder dar um lar aos animais que estão na rua. O banco de rações foi aí para que o nosso município possa, através aí de algumas entidades, também própria população, fazer aí a doação, que vai passar aí por um crivo do médico veterinário, que vai analisar e vai repassar as rações para ambos os projetos aí, um complementar o outro, para os tutores. Então, ficou aí, foi amplamente discutido esse projeto aqui dentro dessa casa, só falando que teve uma questão que chegou aqui na nossa audiência pública, para que a gente pudesse colocar os animais aí de grande porte, mas tendo em vista que hoje, conversando com o meio ambiente, qual vai ser a secretaria designada para exercer esses dois projetos, o meio ambiente vai estar aí apenas para animais de pequeno e médio porte. Questões de grande porte, ele fica em questões hoje da agricultura. Coloco em votação, então, o projeto número 9, que é dos protetores. Aprovado. 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 Agora coloco em votação o projeto número 11, que é do Banco de Rações. Aprovado. 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 Aprovado.
Aprovado. Aprovado. Projetos aprovados determinam o encaminhamento executivo municipal para sancionamento e publicação. Ainda na ordem do dia, segunda discussão, apresentação do parecer e votação ao projeto de lei número 24, de 29 de maio de 2025, do Poder Legislativo e de autoria do vereador Gelson Adriano Klakoski, que denomina a Rua Raul de Oliveira, na localidade da Lagoa. Solicito a leitura do parecer. Referente ao projeto de lei número 24/2025, parecer número 65/2025, da Comissão de Constituição e Justiça. Fundamentação. Nos termos da mensagem que acompanha o projeto em análise, o mesmo tem por finalidade trazer nomenclatura via pública. Será homenageado o cidadão que colaborou com a história e desenvolvimento do município, o senhor Raul de Oliveira, sendo esta uma singela forma de deixar viva na lembrança de todos a contribuição desses cidadãos. Quanto à constitucionalidade do projeto, nos termos do artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal, artigo 17 da Constituição Estadual e artigo 8º, inciso 1 e artigo 51, inciso 3º da Lei Orgânica Municipal, compete ao município a matéria discutida, vez que se trata de assunto de interesse local. Ainda nesse sentido, o inciso 23 do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal estabelece que é de competência municipal dispor sobre a denominação de próprios, vias e logradouros públicos municipais. Verificando ainda que a matéria à hora discutida não é daquelas de iniciativa privativa do prefeito municipal previsto no artigo 53 da Lei Orgânica Municipal. Entende-se que não há inconstitucionalidade e ilegalidade na propositura do projeto de lei em questão. Em relação à técnica legislativa, observa-se que o projeto obedece aos ditames da Lei Complementar de número 95 de 1998, que dispõe sobre a redação, elaboração e alteração das leis. Conclusão. Considerando os fundamentos ora expostos, essa comissão, por unanimidade de seus membros, opina pela constitucionalidade e legalidade do projeto de lei de número 24, de autoria do Poder Legislativo. É o parecer. Presidente Sidney José de Lima, secretário Gelson Adriano Klakoski e relator Adilson Luiz Oliveira. O projeto está em discussão. Por várias vezes nessa casa nós já discutimos as questões das ruas, que hoje é uma necessidade pública, né, por questões de energia, água, entregas hoje via internet. Hoje é muito necessário a questão de endereço. E essa rua fica na comunidade da Lagoa, onde seu Raul morou boa parte de sua vida. E a família, no caso, me pediu essa homenagem. Eu, particularmente, não conhecia o seu Raul, né? Seu Raul era um agricultor que numa parte da sua vida veio trabalhar no setor de obras e cuidava dos cavalos que eram usados para preparamento de solo na época e para fazer a coleta de lixo. Então veja o tanto da evolução que nós estamos hoje, né? E com o passar dos tempos, com a evolução, o seu Raul aprendeu a ser um admirador e cuidar aí dos maquinários agrícolas, do pátio, dos ônibus, dos caminhões. Infelizmente veio a falecer em 2013, né? Os familiares contam que seu Raul era uma pessoa muito feliz e gostava muito de pregar peças nas pessoas, né? E que pena que podemos homenagear as pessoas só com o nome de rua, não em vida, como temos algumas homenagens aqui nessa casa de pessoas em vida, né? Mas não deixa de ser uma lembrança, uma homenagem, né, a pessoas que contribuíram de alguma forma para a evolução do nosso município. Então, por isso eu peço aos nobres vereadores, à vereadora, que aprove esse projeto de lei. Também quero comentar um pouquinho sobre essa nomeação de rua. Nomeação de rua é uma obrigação nossa, devido à tecnologia estar sendo avançada, né? Hoje, muito comércio virtual, como o Ricardo falou virtualmente, né? Existe muito comércio virtual. E as entregas estão sendo tudo pelo aplicativo. Se não houver uma nomeação de rua, o endereço certo, para os entregadores fica muito difícil de encontrar a residência do consumidor. E nomear o tio Raul, para nós é uma alegria. O Raul
Eu lembro quando eu era criança, ele morava perto de casa, ali no Xaxim. A Célia também morou lá perto de casa também com nós. E era mesmo um rapaz muito querido por todo mundo. Tinha até 2 caminhão na prefeitura, 2 Chevrolet na época, que era conhecido, que era o caminhão do Nade e o caminhão do tio Raul. Ninguém falava o caminhão da prefeitura, né? O caminhão do Nade e o caminhão do tio Raul. Então era um homem muito querido, gostava de pregar peça mesmo nos outros, mas era muito divertido. E como carinhosamente era conhecido como Raul Preto. E muitas vezes, ele passava lá em casa, quando era a saibreira lá em cima, e tinha um portão perto do Bastião Luiz na época. E ele passava lá em casa, buzinava para mim embarcar no caminhão para ir abrir o portão, para ele não precisar descer do caminhão para ir carregar o saibro. Então, histórias que ficam para sempre, né? E homenagear ele, a gente queria estar homenageando em vida, mas infelizmente, né, não deu o tempo, mas vai ficar homenageado e para sempre como o nome da rua onde ele residiu, né, os últimos dias de vida dele. E também a Célia está aí acompanhando, que é uma das filhas, né? E também a homenagem é para a família toda, não é só, né, pro finado, mas sim para a família toda. Coloco em votação o referido projeto. Aprovado. 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 Determina o encaminhamento ao Executivo Municipal para sancionamento e publicação. Vamos abrir agora a palavra livre. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Boa noite a todos presentes. Vou ser bem breve hoje na minha palavra livre. Gostaria de falar só sobre um requerimento que eu estou reiterando hoje. Algumas sessões atrás eu fiz um requerimento solicitando ao Poder Executivo que visse a viabilidade para a abertura de um portão ali onde o helicóptero vem para levar as pessoas, para que a ambulância entrasse ali pela Presidente Médici e com isso a gente ganharia tempo, né? E todos nós sabemos que segundos, minutos pode salvar a vida de uma pessoa. E a resposta do setor veio no seguinte sentido: informamos que o proprietário do imóvel pode e tem direito de instalar um novo portão. Isso eu sei, se ele quiser, ele pode e tem direito. O que eu gostaria de saber, através do requerimento, é a viabilidade. Se a prefeitura pode custear esse novo portão, ou se a prefeitura pode oficiar o proprietário relatando a situação que hoje nós vivemos ali em relação ao portão ser de frente com a 15 de novembro, para ter uma devolutiva do proprietário ao setor competente, dizendo, olha, é possível, mas a prefeitura que vai construir ou não, não é possível. É essa a resposta, talvez a maneira que a gente colocou no documento deu uma interpretação diferente, mas que o proprietário pode, tem direito, isso eu sei. Ele é dono, se ele quiser, coloca o portão onde ele quiser. A gente precisa saber se ele tem interesse de que a prefeitura construa o portão ali, ou ele mesmo pode construir. É nesse sentido. Então, eu estou reiterando o requerimento e gostaria de solicitar que fosse encaminhado um ofício ao proprietário para que ele se manifeste formalmente se há possibilidade ou não. Seria isso. Boa noite a todos. Boa noite ao público presente, quem nos acompanha pelas redes sociais. Na data de ontem, né, nós fomos convidados aqui pelo secretário de Estado aí, o Rogério Carboni, junto com o Diego Teixeira, que é o chefe do núcleo da Secretaria de Desenvolvimento Social e Família. Aí fomos até Agudos do Sul para conhecer sobre o projeto Bons Olhos, né? E realmente, né, é um projeto fantástico aí que o governador Ratinho lançou no município e que também vai atender ao nosso município aqui de Tijucas. Não sei ainda quantas crianças vai ser necessário aí a utilização desses óculos, mas são óculos que são custeados aí pelo Estado, né?
Eles vêm e fazem o exame e as crianças que houver necessidade vão receber esses óculos aí através desta secretaria. Também aqui agradecer através de uma emenda aí do deputado Beto Richa, na nossa viagem, em uma das nossas viagens a Brasília, né, nós levamos aí algumas demandas aos deputados e na data de terça-feira aí já recebemos aí o aval do deputado federal aí Beto Richa com uma emenda impositiva aí da sua cota no valor de R$200 mil para aquisição de veículos para a Secretaria da Educação. Então, aí nossos agradecimentos aí ao deputado e que este veículo venha atender aí as nossas escolas, nossas professoras, como temos duas aqui, né? Então, gratidão aí ao deputado. Seria isso aí, uma boa noite a todos. Boa noite, presidente, vereadores, vereadora, a todos que acompanham nós pelas redes sociais, a todos presentes nessa casa, principalmente a minha esposa, que toda a sessão está presente, e no caso é minha eterna namorada. E quero mandar também um abraço pro Cristiano, que comemorou seu aniversário ontem, que é muita saúde para ele e que Deus abençoe a vida dele. Também agradecer a presença aqui da família do seu Raul e obrigado pela oportunidade que vocês me deram para poder homenagear ele. Eu falei, não tive o prazer de conhecer, mas agradeço vocês pela oportunidade de poder fazer essa homenagem junto com os vereadores aprovando a lei. E a outra rua também que hoje foi apresentado é da Célia, que eu tive o prazer de trabalhar junto na comunidade de Pinhal, na construção da capela, no início do barracão, e infelizmente veio a deixar nós em 2021, né? É uma perca para a família irreparável, né? Mas ainda bem que estamos tendo essa oportunidade de deixar o nome dela para o resto da história de Tijucas do Sul. Uma vez uma rua nomeada, ela não pode mais ser mudada. Então, eu como vereador, é o mínimo que eu posso fazer nessa homenagem. Aproveitando o gancho do vereador Célio ali, então aí já estamos colhendo os frutos de algumas pessoas, muito poucas, que quando fomos para Brasília, falaram que nós fomos passear. Então tá aí o primeiro fruto sendo colhido, né? E vai ser colhido muitos frutos. O vereador teve a felicidade de ser o primeiro atendido com a emenda. Parabéns, vereador. Parabéns ao deputado Beto. E seria isso. Um feliz Dia dos Namorados a todos e um bom final de semana. Boa noite, vereadores. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadora. Boa noite àqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Boa noite ao Zezinho, a Fernanda, a família da falecida Célia, né, que eu também tive o prazer de conhecê-la. Muitas vezes, né, nas caminhadas, a gente nas igrejas se encontrava. Era uma pessoa de muita, digamos assim, muito amor no coração, que gostava de ajudar as pessoas, né? Dificilmente a gente passava lá na casa dela, ela, vamos entrar, tomar um cafezinho, né? Então era essa a forma dela tratar as pessoas com muito carinho, né? Boa noite aos familiares do seu Raul, que eu também conheci ele. Eu era bem pequeno, mas também conheci ele, né? Não foi muito assim intimidade com ele, mas conheci, lembro bem dele, né? Também gostaria de deixar aqui meus sentimentos aos familiares do seu Louro, né, que veio a falecer e agora há pouco foi sepultado, né? Então, que Deus conforte o coração de toda a família para que, digamos assim, encontre forças em Deus, porque a vida continua, né? Nós aqui ainda continuamos, cada um com a sua missão, e para que a família seja confortada, né, pela misericórdia divina. Seria isso, uma boa noite a todos, que Deus abençoe imensamente a cada um.
Boa noite a todos os presentes, a quem nos assiste pelas redes sociais. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Gostaria também de cumprimentar a família da Célia, né, Fernando, Zezinho, seu irmão Zizo. Parabenizar o vereador Cigano pelo projeto, né, pela nomeação. E com certeza será aprovado pela essa casa. Também conheci a Célia, participei de alguns projetos naquela comunidade com ela, tomei alguns cafezinhos, e ela era uma líder lá na comunidade, nós tínhamos um grupo de mulheres e a Célia era líder lá, então é uma grande homenagem. Gostaria também de saudar a família do seu Raul, a Célia, a Egna. Conheci o seu Raul quando pequeno, e a lembrança que eu tenho dele é do seu sorriso, então ficou sempre marcado na minha vida aquela alegria que ele tinha. Então, parabenizo também o vereador pela proposição do projeto, né? Então, uma bela homenagem e muito merecido. Saudar o meu companheiro, também meu eterno namoro, Johnny, né? Hoje é dia dos namorados, né? Então, os companheiros vieram prestigiar a sessão. Então, essa semana foi uma semana bastante produtiva. Tivemos aí visitando Agudos, que nessa semana elegeu aí a sua procuradora da mulher, a minha amiga vereadora Cida, e foi uma posse muito bacana. Estavam presentes lá a vereadora de Piem, a deputada Cloara, a procuradora do Estado do Paraná da mulher. Então, discutimos políticas públicas para as mulheres e selamos aí uma união entre os nossos municípios em estar fazendo trabalho juntas, né, em prol das nossas mulheres, dos direitos das mulheres. Fizemos alguns requerimentos juntos com os vereadores aqui hoje, requerimentos importantes, né, que temos recebido algumas demandas. Então, como nosso papel de fiscalizador, fizemos alguns requerimentos pedindo informações para podermos analisarmos, né, e estar aí verificando, né, os dados, se estão corretos, de que forma que estão sendo feitos. Queria desejar a todos aí um feliz Dia dos Namorados e dizer que quem ama respeita, quem ama não bate, quem ama não machuca. Então, por mais direitos das nossas famílias, né, por amor, um amor com respeito. Então, feliz Dia dos Namorados aí para todos. Seria isso, uma boa noite a todos. Boa noite a todos, vereadores, vereadora, público presente, você que acompanha nós pelas redes sociais. Hoje aqui 2 ruas bem importantes e pessoas que tive o prazer de conhecer, tive o prazer de conversar, bater papo, tomar café, tanto com a família da Célia quanto com a família da Célia. Então, o tio Raul, como era conhecido por nós, também era uma pessoa alegre, contente, sempre brincalhão. Hoje a gente vê o Neizinho da Patrola, é um exemplo, é o tio Raul um pouco mais novo. Então, foi uma homenagem bem bacana, parabenizar você, Gelson, aqui, para ambas aí as famílias, a Célia lá também, quando sempre a gente ia no Pinhal, ia fazer uma entrega, ela dizia, não, chega aqui, tome um cafezinho com nós e tal, traga um bolinho da graxa aqui hoje. Então, sempre pronta para atender, com um sorriso no rosto. Infelizmente, está sendo homenageada agora, poderia ter sido homenageada em vida, né? Mas como não deu, então vai ficar eternizado o nome dela aí. Também hoje quero agradecer aqui ao setor de obras e ao setor do urbanismo, que após inúmeros pedidos aqui de ambos os vereadores, foi fechado um buraco lá na via em frente ao Rio da Palha. Essa era uma reivindicação aí que vinha há tempos. Cada tempo tinha uma indicação do referido buraco. E agora conseguiram fazer esse abençoado desse conserto. Agora acaba o prejuízo para o pessoal ali da Vila Cubas e Bosque da Saúde. Essa semana teve aqui um requerimento que a gente fez para a prefeitura, que era em resposta ao informativo popular, que ele indagou nós em algumas questões, e como é do Poder Executivo a resposta, a gente encaminhou para eles lá. Uma outra questão que vem pegando bastante, principalmente nas redes sociais aí, sobre o transporte coletivo. O transporte coletivo, a gente também hoje, nós tínhamos até comentado com o prefeito para ele comparecer na sessão, até ele fez uma nota lá, se vocês acompanharam, e falou que não poderia estar presente, mas esse é um problema que a gente sabe que existe. A casa aqui é uma casa de leis e é uma casa de cobrança também e fiscalização.
Nós estamos fazendo a nossa parte, mas isso não depende de nós. E também a gente cobra o executivo para o executivo cobrar o governo do estado, que quem tem que fornecer isso aqui é a MEP, é o DR, é eles que têm que dar esse transporte de qualidade para o cidadão aqui. Então, não havendo mais nada a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão, marcando a próxima para 18 de junho às 18 horas. E um feliz Dia dos Namorados, Dani.